228 escolas técnicas e 79 FATECs. Fora isso, tem 468 salas descentralizadas, né, em 345 municípios. Nós somos um universo aí de 317 mil alunos. Só nós aqui do EAD somos 8 mil alunos simultâneos. O curso que vocês escolheram, esses são os cursos que nós temos EAD. O curso que vocês escolheram é a quarta linha, gestão de projetos, onde teve uma demanda esse semestre, no meio do ano, acaba sendo um pouquinho mais baixa, de 2,4. Mas a nossa demanda é em torno de 3 a 4 alunos por vaga. O curso, que eu acho que é um dos grandes objetivos, um dos grandes pontos da nossa manhã aqui hoje, falar sobre o nosso curso. Então, já adiantei, o curso de gestão de projetos ele é baseado em cima da metodologia do PMBOK, onde o professor Marcelo e o professor Marcos estruturaram esse curso anos atrás, dividindo, né, ele em 16 agendas. A agenda 1, que foi aberta ontem pelo professor Marcos, eu ainda hoje vou entrar lá no quadro de avisos e vou mandar para vocês o aviso que a agenda 1 está aberta. Ela será encerrada, sem ser na segunda-feira próxima agora, na próxima segunda-feira, deixa eu olhar aqui no calendário, dia 11 do 8 ao meio-dia. Então, lá já tem uma atividade que você precisa de fazer a postagem. Quando você entrar dentro da atividade, tem a opção fichário, onde você vai postar o seu arquivo lá da sua atividade. Isso você tem até dia 11 para postar. Eu tenho em torno de 48... Eu tenho, na verdade, a semana para fazer o feedback para vocês da atividade. Eu, como meta pessoal, eu tento fazer dentro de 48 horas. Vocês postando uma atividade, 48 horas depois, eu mando um feedback para vocês, que vocês vão receber lá no ambiente virtual, pelo Correio Tech, sobre a sua atividade, se está ok, se a gente precisa de ajustar alguma coisa. Mas, vamos comentar sobre essas agendas. Agenda 1. Na Agenda 1, você vai ter algumas videoaulas e um conteúdo sobre os conceitos gerenciais de um projeto. Vamos falar sobre o início de um projeto. Agenda 2, você vai falar sobre o ciclo de vida do seu projeto. Agenda 3, as dimensões gerenciais de um projeto. Agenda 4, você vai integrar os diversos processos de um projeto. Você vai falar sobre todas as atividades que ele deve ter e já criar um cronograma de execução. Agenda 5 vai criar o escopo e a metodologia de controle de mudança. Tipo, primeira atividade, segunda atividade, quarta atividade, e a gente vai criar um escopo de um projeto. Agenda 6, vamos falar sobre a gestão do tempo e conhecer o diagrama de redes. Já vamos começar a trabalhar um pouquinho com alguns recursos de Excel, pensando no diagrama de redes. Agenda 7, vamos pensar no gráfico Gantt, que é um gráfico de administração do tempo, também desenvolvido em Excel, mas temos alguns aplicativos que nos ajudam a desenvolver ele, mostrando o cronograma de execução de atividades de um projeto. Agenda 8, vamos falar sobre todos os recursos necessários para a execução de um projeto, pensar nesse planejamento. Agenda 9 é uma agenda baseada em custos de aquisições, é uma agenda mais baseada em conceitos financeiros, todo o custo de um projeto, estruturar o custo, mostrar por etapa, por atividade, os recursos necessários e seus valores. Agenda 10, vamos pensar no controle de qualidade de um projeto. Os pontos de verificação, qual que é a qualidade necessária, em quais momentos serão verificados a qualidade de um projeto para a gente sempre estar passando por uma próxima etapa. Agenda 11, compartilhamento de informações, um projeto composto de diversos elementos, diversos profissionais, e nós vamos pensar em criar uma estrutura de compartilhamento. Como será compartilhado entre todos os integrantes de um projeto as informações? Quais são as informações que devem ser compartilhadas? De que forma? Em qual cronograma? Então, vamos pensar também numa agenda sobre informações. Agenda 11, todo projeto tem seus riscos, então é uma agenda voltada para riscos, como mitigar os riscos, como medir os riscos, como avaliar riscos dentro de um projeto. Essa é a nossa agenda 12. Agenda 13, vamos falar sobre as aquisições. Todo projeto tem sua demanda de aquisições e, para isso, toda a gestão de contratos. Como você deveria fazer um gerenciamento de aquisições? Que tipo de contrato, quais documentos, como formalizar,
como deixar isso tudo muito bem documentado, respaldando o gestor de um projeto. Agenda 14, vamos pensar, é uma agenda voltada para os stakeholders, como avaliar os stakeholders, como manter o contato com ele, como fazer essa gestão, essa comunicação e parceria com stakeholders. Isso é foco da nossa agenda 14. Agenda 15, vamos pensar em metodologias ágeis, como fazer reuniões rápidas, como compartilhar informações de uma forma mais rápida, como aplicar metodologias ágeis dentro de um projeto, tendo mais sucesso e produtividade dentro dele. A agenda 16 é uma agenda focada em mostrar para vocês um aplicativo, na verdade, um software da Microsoft, que é o MS Project. Ele é um software de gerenciamento de projetos. A gente poderia ter colocado ele lá na agenda 1, mas o curso em si e a experiência com o curso nos mostra que é melhor a gente criar todo o raciocínio, adquirir todo o conhecimento, para depois ver como que o software também pode nos ajudar. Então, primeiro criamos todas as premissas básicas, todo o conhecimento, mas depois nós temos muito. O MS Project é um software que nos ajuda muito. Existe o Gantt Project, que é um software livre, que ele é gratuito, qualquer um pode baixar, e ele também está disponível para vocês baixarem na Agenda 16, que nos ajuda muito. O Excel é espetacular dentro da gestão de projetos. Hoje, basicamente, todo mundo lida com Excel e ele também é uma ferramenta de gestão fortíssima para o gerenciamento de projetos. E esse é o conteúdo da nossa Agenda 16. Então, toda sexta-feira é liberada uma nova agenda. Ela tem um prazo de 10 dias para você realizar o estudo do conteúdo daquela agenda, e toda a agenda tem uma atividade que vocês precisam de executar e fazer a postagem da atividade dentro do fichário da agenda. Eu tenho uma semana para dar um retorno para vocês, costumo fazer isso dentro de 48 horas, e assim nós vamos evoluindo ao longo de 16 agendas. Lá no final da 16ª agenda, depois de uma semana, vocês têm essa avaliação presencial, uma prova estruturada avaliando o conteúdo das 16 agendas, mas é uma prova tranquila, uma prova de múltipla escolha, que você precisa de ter o êxito em 50% dela, acertar mais de 50% das questões. Posso falar para vocês que é bem tranquilo mesmo. Só como exemplo, na minha última turma, que terminou agora em julho, eu tive êxito de 99%. Um aluno só que ficou retido, e ele ficou retido porque não foi bem na primeira avaliação e ele simplesmente não apareceu para fazer a segunda. Mas no restante, 99% foi bem, 80% passou na primeira avaliação, alguns precisaram de ir para a segunda, mas daqueles que foram também, tive um êxito assim que eu fiquei muito feliz com a turma que estava comigo aqui, porque foi muito tranquilo. Uma prova técnica, perguntando algumas coisas técnicas sobre cada agenda, mas é muito tranquilo para vocês. Ainda sobre a estrutura do curso, gostaria de falar para vocês, eu acho que eu já me adiantei a isso, já falei, mas sem ser muito redundante. Eu serei o tutor de vocês, estarei semanalmente conversando com vocês. Apesar do curso ser EAD, costumo falar que ele é muito dinâmico e bem síncrono, porque toda semana nós vamos conversar. Deixarei feedbacks nas atividades de vocês de forma semanal, e em 3 datas ao longo do curso eu farei uma reunião síncrona com vocês. Marcarei uma reunião como essa para a gente poder falar sobre os próximos passos, tirar dúvidas sobre as agendas. Eu espero fazer 3 reuniões ao longo do semestre, provavelmente na agenda 4, na agenda 9 e na agenda 14. Essas reuniões não serão ao sábado. Hoje estamos aqui sábado fazendo essa reunião pela manhã, mas a reunião de hoje é simplesmente porque todos os cursos estão tendo essa aula inaugural, que seria uma aula de acolhimento. As minhas reuniões síncronas eu gosto de fazer durante a semana. Normalmente eu faço reunião síncrona com vocês numa quarta-feira, e eu sempre marco à noite.
às 7h30 da noite, que é um horário que o pessoal já saiu do trabalho, já está chegando em casa. Eu costumo fazer reunião síncrona na quarta-feira, às 7h30 da noite. Aqueles que não podem participar, eu deixo a reunião gravada, depois disponibilizo o link também, mas bem tranquilo. Eu sempre também mando para vocês o aviso da reunião, com no mínimo uma semana de antecedência, já mando o link para o pessoal poder se organizar, e já deixar isso agendado. Então, com 7 dias de antecedência, eu aviso, já envio o link. Normalmente, uma reunião às quartas-feiras, às 7h30 da noite. Uma reunião na agenda 4, uma lá na agenda 9 e uma na agenda 14. 3 reuniões síncronas. Mas, a qualquer momento, se alguém precisar de trocar uma ideia, quiser fazer uma reunião em particular para conversar sobre o curso, eu semanalmente estou à disposição para atender vocês aqui. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Eu serei o mediador de vocês, mas vocês também têm o professor Marcelo, que é um professor especialista. Podem mandar mensagem para ele a qualquer momento. O professor Marcelo é um cara bem bacana. Temos o coordenador do curso, Marcos, que estava presente com nós aqui. E a secretaria acadêmica, que tem o e-mail da secretaria, a parte documental, a parte de inscrição, toda essa parte a secretaria cuida para vocês. O perfil do EAD, do aluno que é EAD, normalmente é dinâmico, reflexivo, criativo, colaborativo, mas acima de tudo, assim, eu não está aqui, mas o que nós temos que ter é disciplina. É disciplina de marcar um dia da semana para fazer a leitura, participar da agenda, deixar sua atividade. Vocês vão ver que o nosso curso, acho que não tem aqui nessa apresentação. O nosso curso é um curso que no final vai dar um certificado para vocês de 380 horas. Se você dividir isso por agenda, fala, nossa, é muito tempo. Não, a agenda não vai tomar de você mais do que 2 ou 3 horas. Cada agenda é composta com um material de apoio escrito e com videoaulas que foram gravadas pelo professor Marcos, coordenador, ou pelo professor Marcelo, que é nosso professor especialista. As videoaulas não passam de 10 minutos. E são poucas as agendas que terão 2 videoaulas, que seria 20 minutos de videoaula. Então, você tem um material de apoio para fazer a leitura, uma videoaula que, nos casos mais extremos, são 20 minutos. Nas agendas que são um pouco maiores, 20 minutos de videoaula. E aí você precisa de desenvolver sua atividade e fazer a postagem dela. Gente, tendo disciplina de 2 a 3 horas na semana, você mata a sua agenda e posta a sua atividade. No final, um certificado de 380 horas. Então, é um curso bem flexível, muito baseado em cima dessa metodologia participativa. Vocês vão lá, desenvolvem e postam. Eu, como professor mediador aqui de vocês, eu semanalmente entrarei, farei a leitura da sua atividade, irei, quando for necessário, solicitar para você um ajuste aqui ou ali, vou deixando feedback sobre a evolução das suas atividades e vou esclarecendo dúvidas. Espero manter esse contato bem próximo com vocês, semanalmente deixarei os meus feedbacks para vocês. O que mais que eu preciso falar? O ambiente virtual, pelo que eu vi, grande parte de vocês já acessaram, os que estão aqui, todos já acessaram. A Agenda Zero estava aberta essa semana para ambientação. Dentro da Agenda Zero, dá uma olhada, tem o plano de curso mostrando qual que é o plano de curso, o conteúdo de cada uma dessas agendas que eu comentei. Dentro da Agenda Zero, tem o calendário do curso mostrando as semanas que serão abertas cada agenda. E também dentro do calendário do curso, já vocês podem observar que já tem as avaliações presenciais marcadas lá. Então, coloque na tua agenda, já deixa isso marcado. Não é uma avaliação presencial, só é 2, mas você fazendo a primeira, você já se vê livre, já fica tranquilo. Então, já deixa esse compromisso marcado com você mesmo e lá no final tá tudo tranquilo. Aqui seriam telas sobre como funciona o ambiente virtual, mas eu acho que eu não preciso de explicar muita coisa aqui para vocês. Ele é bem fácil a navegação dentro dele. Quando vocês entram lá, a gente